O malvado Hades conseguiu expulsar Hércules do Olimpo dos deuses. Hércules é agora um comum mortal com uma força incrível. Com a ajuda do seu amigo Phil, conseguirá ultrapassar todos os obstáculos para recuperar o seu lugar entre os deuses? Hércules. Há muito, muito tempo, a Grécia era o país dos deuses e dos heróis. E o herói mais famoso era Hércules. Era tão conhecido que os artistas pintavam a sua imagem nas ânforas e nas jarras para que toda a gente o pudesse admirar. Hércules acaba de nascer no Olimpo, a montanha dos deuses. Os pais, Zeus e Hera, reis dos deuses, estão encantados com o seu pequerucho. Desde o momento em que nasceu, que Hércules possui uma grande força e o pai tem imenso orgulho nele. Que criança tão forte! Exclama Zeus, rindo-se, enquanto o filho lhe dá voltas pelo ar. O retrato vivo do pai. Utilizando os seus poderes mágicos, Zeus oferece ao filho um presente muito especial. Apanha um pedaço de nuvem e transforma-o num cavalinho alado. Chama-se Pégaso, diz Zeus, e é para ti, meu filho. Mas um dos deuses que participa na celebração do nascimento do Hércules tem ciúmes da felicidade de Zeus. Chama-se Hades e o seu único sonho é abandonar os infernos e reinar no Olimpo em lugar de Zeus. Quando Hades regressa ao seu sinistro reino, chama os seus secazes, Pânico e Agónia. Vão ao Monte Olimpo e sequestrem o pequeno Hércules, ordena. As Parcas, as 3 bruxas malvadas, profetizaram a Hades que se não se livrasse de Hércules, jamais conseguiria apoderar-se do Olimpo. Façam com que Hércules beba esta poção mágica, continua Hades. Com ela, tornar-se-á mortal e conseguirão matá-lo. Pânico e Agónia raptam o pequenito Hércules, mas não conseguem levar a cabo o seu plano. De repente, aparecem um camponês e a mulher. E Pânico e Agónia não conseguem dar a Hércules a poção toda. Como o casal não tem filhos, sente-se muito feliz por poder adoptar um bebê. Mas como Pânico e Agónia têm de cumprir a sua missão, transformam-se em serpentes venenosas. Os horríveis monstros aproximam-se de Hércules para lhe morder, mas o Petis agarra-os pelos pescoços e atira-os pelos ares. Hércules não bebeu a poção toda e conserva ainda a sua enorme força, mas deixou de ser um deus. Hércules cresceu e tornou-se um jovem alegre e brincalhão, mas ainda não aprendeu a controlar a sua força. Um dia, até destrói a praça do mercado da sua aldeia. Hércules sente-se muito infeliz. Nessa altura, os pais contam-lhe que o encontraram quando era apenas um bebê e mostraram-lhe a medalha de Zeus que trazia ao pescoço. Hércules tem então uma ideia. Rezará a Zeus para tentar saber alguma coisa sobre a sua origem. Entra num templo e ajoelha-se diante de gigantesca estátua do deus e fica espantado quando a estátua ganha vida. Meu filho, meu pequeno Hércules, diz Zeus quase a chorar. Depois conta-lhe como foi raptado quando era recém-nascido e o modo como perdeu a imortalidade. Zeus está triste porque, infelizmente, só os deuses podem viver no Olimpo. Zeus explica a Hércules que a única forma de voltar a ser um deus é converter-se na Terra num verdadeiro herói. Para isso terá de ir para a ilha da Hidra procurar Filóctetes, o treinador de heróis. Hércules monta imediatamente no seu cavalo Pégaso e eleva-se nos ares, decidido a aprender a ser um herói e recuperar o seu lugar no Olimpo. Hércules chega à Hidra e encontra Filóctetes, uma estranha personagem, metade homem e metade carneiro, que aceita ser seu mestre. Passado um tempo, Filóctetes decide, por fim, enviar Hércules a Tebas, a maior cidade da Grécia, para demonstrar a sua coragem. Subitamente, no caminho para Tebas, Hércules ouve os gritos de uma bela jovem, apanhado pelo centauro Nesso, uma estranha criatura, metade homem e metade cavalo. Como Hércules sabe que o dever de um herói é ajudar as raparigas em apuros, luta contra Nesso. Chamo-me Mégara, mas podes tratar-me por Meg, diz a jovem. E tu, como te chamas? Hércules está tão impressionado que tem dificuldade em pronunciar o seu nome. Meg
tem todo o aspecto de uma menina doce e inocente, mas, na realidade, trabalha para o malévolo Hades. Quando lhe conta que falou com um jovem chamado Hércules, o seu amo fica furioso. Vocês disseram que Hércules tinha morrido. Como é que vou conseguir derrotar Zeus se Hércules está vivo? Diz a Pânico e a Agónia. Entretanto, Filóctetes e Hércules chegam a Tebas, a grande cidade grega. Hércules nunca tinha visto um lugar tão animado. As pessoas andam de um lado para o outro, gritando e fazendo coisas esquisitas. Que grande cidade! Exclama Hércules. Tebas, uma luminosa cidade onde tudo é possível. Vais ver como teremos de enfrentar muitos problemas, responde-lhe Fil em tom misterioso. De repente, Hércules ouve uma voz conhecida e vê Mégara. Socorro! Socorro! 2 crianças ficaram esmagadas debaixo de uma rocha. Sem esforço algum, Hércules levanta a rocha e salva as crianças. Nesse instante, aparece a Hidra, um monstro de muitas cabeças, e ataca-o. O combate é terrível, mas no final, Hércules consegue matar a enorme criatura. O que Hércules não sabe é que as crianças apanhadas sob a rocha eram Pânico e Agónia, e que Mégara obedece a Hades, cujo único desejo é matar Hércules. Hércules enfrenta inúmeros perigos e salva a vida de imensas pessoas. Em todo o país se cantam as suas façanhas e a sua imagem é pintada nas paredes e nas ânforas. Hércules regressa à casa do pai e pede-lhe para voltar a ser um deus. É verdade que te tornaste famoso, mas ainda não és um herói. Para isso tens de olhar no fundo do teu coração, diz-lhe Zeus. Hades continua decidido a impedir que Hércules volte a ser um deus. Promete a Meg devolver-lhe a liberdade se ela descobrir o ponto fraco de Hércules, e a rapariga não tem outro remédio senão aceitar. Meg encontra-se com Hércules num jardim. Desde que se conhecem, o jovem é tão amável com ela e há tanta admiração nos seus olhos que não consegue evitar apaixonar-se por ela. Se pelo menos tivesse coragem para lhe dizer a verdade. Decidida, Meg vai ter com Hades. Não contes mais comigo, diz-lhe. Não quero continuar a enganar um rapaz tão amoroso como Hércules. Hades fica furioso. Mas agora conheço o ponto fraco de Hércules. O seu amor por Mégara. Hades faz então Mégara sua prisioneira e apresenta-se diante de Hércules. Liberto, Meg, ameaça-o, na condição de renunciares à tua força sobre-humana durante 24 horas. Aceito, mas em troca promete-me que não farás mal a Mégara. Agora que Hércules não consegue ajudar Zeus, Hades põe em liberdade uns monstros terríveis, os Titãs, e ordena-lhes que ataquem o Olimpo. Zeus e os outros deuses são surpreendidos pelos ataques dos Titãs. Ao mesmo tempo, Hades envia o Ciclope a Tebas. A missão do monstro de um só olho é destruir Hércules e com ele toda a cidade. Pobre Hércules, agora que perdeu a sua força, não se consegue defender. Rapidamente, Meg salta para as costas de Pégaso. Tem de encontrar Fil. Quando volta com ele, Hércules está prestes a ser esmagado pela gigantesca criatura. Embora Hércules tenha perdido a força, continua a preservar a inteligência. Com a ajuda de uma corda, consegue que o Ciclope perca o equilíbrio e se precipite por um barranco, mas quando está quase a cair, o monstro parte 2 colunas que ameaçam esmagar Hércules. Meg enche-se de coragem e empurra Hércules com todas as suas forças. Puf! Hércules salvou-se, mas a coluna feriu a rapariga. Inesperadamente, Hércules recupera as suas forças. O trato com Hades só era válido se Meg não sofresse mal algum. Com o coração apertado, Hércules deixa a sua amada aos cuidados de Fil. Tem de ir para junto do pai. Ele precisa dele e tem de o ajudar. Hércules monta Pégaso e depressa chega ao Olimpo para lutar contra os ferozes Titãs. Cheio de raiva e mais forte do que nunca, Hércules consegue libertar Zeus e atirar os Titãs a 1000 léguas da terra. Hades está furioso. O seu sonho desfez-se em pedaços. Para se vingar, decide levar a alma de Meg para o mundo subterrâneo. Hércules terá de o seguir se quiser salvar a jovem. Hércules salta para as costas de Cérebro,
o enorme cão de 3 cabeças que guarda o reino de Hades, e desce aos infernos. Mais tarde, quando Hércules lhe propõe trocar a sua vida pela da amada, Hades aceita, convencido de que desta vez Hércules morrerá. Hércules mergulha então nas profundezas do mundo subterrâneo em busca de alma de Meg. Mas Hércules não morre. Ao oferecer a sua vida para salvar a sua amada, comportou-se como um verdadeiro herói. Perante o desespero de Hades, volta a transformar-se num deus imortal. Para castigar Hades pela sua traição, Hércules atirou para o fundo dos infernos, onde ficará prisioneiro para sempre. Pouco depois, e entre as aclamações dos deuses, Zeus recebe Hércules e Megara no Monte Olimpo. Por fim, o sonho de Hércules tornou-se realidade. Um verdadeiro herói, explica Zeus ao filho, não se mede pela sua força física, mas sim pela generosidade dos seus sentimentos. Mas na felicidade do jovem Deus há uma sombra. Meg não é deusa e nunca poderá viver com Hércules no Olimpo. Pai, tu sabes que levei toda a vida à espera deste momento, diz Hércules. Mas embora agora seja imortal, a minha vida estaria vazia sem Megara. O meu desejo é ficar na terra ao seu lado. E assim, Hércules abandona o Olimpo para viver na terra com a sua amada. Zeus decide então honrar o seu filho, o maior dos heróis, para que ninguém esqueça os seus feitos. E desde esse dia, quando de noite olhamos para o céu atentamente, podemos ver a constelação que tem o nome de Hércules.